Atos 9, versículo 20. E logo na sinagoga, Saulo pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Então você vê que o templo, que nós chamamos de igreja, é uma organização, é um lugar, um espaço aonde os irmãos se ajuntavam para pregar, para orar, para cultuar, para estar em comunhão, para louvar. Então o templo é bíblico, porque a sinagoga era uma assembleia, era um lugar de reunião. Era um lugar onde eles liam a lei e oravam. E os apóstolos pregavam na sinagoga, se ajuntavam na sinagoga, congregavam na sinagoga. Para quê? Atos 9, 20. Logo na sinagoga, Saulo pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Atos 13, 5. Atos capítulo 13, versículo 5. E chegados a Salamina, Saulo e Barnabé anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Amém? Agora vamos lá. Está tendo pergunta aí, Tadna? Ok, as pessoas que for fazendo pergunta, no final do estudo eu vou responder tudo. Vamos ao próximo tema. O próximo tema, consequências ao deixar de congregar. A pessoa que não congrega, que não se ajunta, que não se une, que não está em comunhão, ela pode sofrer consequências? Existem consequências na vida de pessoas que não congregam, que não está aliada, que não está junta, que não está em comunhão, que não está agregada, unida, pastoreada, discipulada, instruída, ensinar. Vamos ver. Consequências ao deixar de congregar. Passa o microfone aí para alguns irmãos. Existem consequências para quem não congrega? Alguém quer falar? Aí na internet. Pastor, eu não congrego. O que pode acontecer comigo? Pode falar. Bom, a pessoa que não congrega, sendo um novo convertido ou que já tem um tempo de fé, ele pode ser facilmente enganado, né? Porque, como a gente aprendeu, quem está congregando, ele está sempre ali sendo ensinado, sendo instruído. Então, uma das consequências é o fácil enganamento e também o esfriamento e morte espiritual, né? Amém? Mais alguém? Consequências ao deixar de congregar. Uma pessoa que deixa a congregação. Por que Hebreu fala, não deixamos a nossa congregação? Por que a igreja primitiva estava sempre congregando? Quando não era no templo, era na sinagoga. Quando não era na sinagoga, era na casa dos irmãos. Então vamos ver as consequências de uma pessoa que deixa de congregar. Ela vai ter consequências. Número 1, ficamos mais vulneráveis às astúcias ciladas do inimigo. Viramos uma presa fácil para o inimigo. Número 2, deixar de congregar já é uma cilada do diabo. Deixar de congregar já é o diabo trabalhando na sua mente, trabalhando no seu coração, para você não estar junto, para você não estar unido, para você não estar em comunhão. Número 3, deixar de congregar, perdemos a comunhão entre os irmãos. Perdemos o quê? A comunhão entre os irmãos. Número 4, deixamos de participar da Santa Ceia. Deixamos de participar da Santa Ceia. E a Bíblia diz, quando vos ajuntai para ceiar. Então você vê que até a Santa Ceia a igreja tem que se ajuntar. Número 6, deixar de congregar, deixamos de ter um pastor que vela pelas nossas almas, que é o nosso guia. Então, quando o crente deixa de congregar, ele deixa de ser pastoreado, ele deixa de ter um pastor que zela pela alma dele. Para que serve um pastor na igreja? Para cuidar, para instruir,
para ensinar, para zelar pela sua alma. Veja que é bíblico. Então, quando você deixa de congregar, você vai sofrer sérias consequências. Você vai ficar mais vulnerável às astúcias lá do inimigo. Já é o diabo te afastando da comunhão, da unidade do corpo de Cristo. Você perde a comunhão entre o corpo de Cristo. Você deixa de tomar a Santa Ceia e você deixa de ter um pastor, uma liderança. Tem pessoas que não congregam porque ele não quer estar debaixo de autoridade. Sabe o que é isso? Crentes rebeldes, desigrejados, que não é submisso à autoridade. Desigrejado. Então, quando você deixa de congregar, você deixa de ter um pastor. Aí tem uns fariseus que falam assim, meu pastor é Jesus. Ah, calma aí. Vamos ver aqui em Hebreus 13, 17. O meu pastor também é Jesus. Ele é o pastor dos pastores, diga amém. Mas ele constituiu, deu dom a homens para cuidar do seu rebanho, para cuidar da igreja, sim ou não? Então vamos ver, então Hebreus está errado. Vamos ver, Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Olha o que diz, obedecei a vossos... Opa, está no plural. A vossos... Por que está no plural? Por que está no plural aqui? Se o teu pastor é Jesus. O meu pastor também é Jesus. Ele é o bom pastor. Jesus é o quê? O bom pastor. Eu sempre fui pastoreado. Eu sempre congreguei na minha vida. Sempre estive debaixo de autoridade espiritual, de liderança. Desde jovem, eu fazia parte do grupo da mocidade, grupo de jovem. Eu tinha liderança. Então vamos lá. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velo pela vossa almas, como aqueles que hão de dar contra delas, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso vos seria inútil. Então, quando você deixa de congregar, você deixa de ser pastoreado. E o pastor, ele vela pela sua alma. Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7. Olha o que diz a Bíblia. Lembrai-vos dos vossos, mais uma vez no plural. Lembrai dos vossos pastores. Por que plural? Porque são vários pastores que cuidam do rebanho, da igreja, do templo. Então, ó, lembrai dos vossos pastores que vos falam a palavra de a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Então, quando você deixa de congregar, você deixa de ser ensinado, pastoreado, ser cuidado por um pastor. Você não é cuidado por ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Então, consequências ao deixar de congregar. Número 7. Deixamos de participar do ensinamento bíblico. Deixamos de participar do ensinamento bíblico. Atos 5, 42. Atos capítulo 5, versículo 42. Então, quando nós deixamos de congregar, nós vamos ter consequências. Nós vamos enfraquecer espiritualmente. Nós vamos se enfraquecer. Nós não vamos ter um pastor. Nós não vamos ter comunhão. Nós não vamos ter força para caminhar. Não vamos ter comunhão entre os irmãos. Não vamos ter ensinamento. Olha o que a Bíblia diz. Se deixarmos de congregar, deixamos de participar do ensinamento bíblico. Atos 5, 42. Olha o que diz. E todos os dias no templo, meu Deus, olha aqui, ó. Olha isso aqui. No templo meu Deus, eu não preciso ir no templo. Mas aonde que a igreja se unia? No templo e nas? Para quê? Lê o texto. Para quê? E não cessavam de ensinar e de anunciar Cristo. Então, quando você deixa de congregar, você está deixando o ensinamento. Porque a igreja se reunia para ensinar no templo e nas casas. Vamos lá. Deixar de congregar, o crente começa a ficar fraco espiritualmente. Número 8. Deixar de congregar, o crente começa a ficar fraco espiritualmente. Isso é verdade.
A pessoa, quando não congrega, ela vai ficando fraco, quando for ver, está desviado. Ou vira aquele crente carnal, crente online, como é que é? Crente internet. Ele só vê vídeo, só vê live, mas a vida dele está fraca. Não é cuidado por nenhum pastor, não tem acompanhamento de uma liderança mulher, no caso, liderança mulher, que eu estou querendo dizer, são as irmãs do círculo de oração que cuidam das outras mulheres. Às vezes tem irmã passando por problema no casamento, problemas na vida espiritual, no relacionamento íntimo, no casamento. E às vezes a irmã quer desabafar com uma irmã, quer desabafar com uma liderança mulher. Ela não vai desabafar com um homem, claro. Então ela vai procurar quem? Vai procurar uma irmã, uma missionária, a dirigente do círculo de oração. E aí, muitas das vezes, as pessoas que não congregam, só ficam pela internet, aquele pastor que faz live, ele só quer ganhar o dele. Ele só quer ganhar o dízimo seu. Só quer ganhar a sua oferta. Só quer ganhar inscrito, só quer ganhar like. Mas quando você estiver em crise, você liga para ele, ele não te atende. Ele não vai sair da casa dele para viajar não sei quantas horas de avião ou de ônibus para ir na sua casa orar, para ir te dar um conselho pastoral. E às vezes tu manda mensagem, ele não te responde. Ele não te responde. Você está sem pastor. Você está sem liderança. Porque os que você segue na internet só quer saber disso aqui, ó. Dízimo, oferta, like e seguidores. Receba aí. Vamos lá. Nona, quando deixamos de congregar, quando nós não congregamos, o crente fica sem direção. Quando você não congrega, tu fica sem direção. Você não sabe para onde ir. Você fica sem direção. Aí você fica comendo só porcaria na internet. Vendo a pastora Nadir, que viu anjo de peito, que viu Iemanjá no céu. O outro fica vendo lá o fumador de crack lá, não sei. O outro fica vendo lá o irmão que engravida a irmã lá e depois abandona o filho. E o outro fica vendo não sei mais quem. Fica vendo o crente leão ou o pastor querubim. Agora tem até querubim. Tem gente virando querubim. Tem gente virando querubim. Só come o que não presta. Fica sem direção. Quando for ver, fica louco. Tem um monte de crente louco que acredita em tudo. Aí chega uma hora que ele não sabe mais em quem acreditar. Ele fica confuso. Ele fica com a mente virada. Ele não sabe quem acreditar. Porque ele vai num canal, um pregador fala uma coisa. Vai no outro, o outro fala uma coisa. Vai no outro, o outro fala outra coisa. Tinha gente perguntando para mim se podia juntar alimento. Que já tinha gente já juntando na internet para juntar alimento dentro de casa. Pô, eu não sou mormon. Os mormons que ajuntam alimento em celeiro. Que negócio é esse? Então são os crentes que não congregam, que ficam sem direção. Que fica só em casa, no celular, na internet, não tem pastor, não tem liderança. Ele tem dúvida, não sabe com quem tirar dúvida. Porque seguidores cego. Crente sem direção. Vamos lá. Vamos para o próximo tema. Por que alguns irmãos se tornam desigrejados? Agora o pau vai quebrar. Por que alguns irmãos se tornam desigrejados? Sendo que eu não vou entrar nessa luta sozinho, eu vou compartilhar com vocês. Passa o microfone para algum irmão. E joga a câmera no irmão, Israel. Para todo mundo ver ele falando sobre os desigrejados. Vamos ver o Maico. O Maico, é tu que fala, Maico. Maico, Glória a Deus. Por que alguns irmãos se tornam desigrejados? Bom, alguns irmãos se tornam desigrejados, principalmente por causa que não quer estar embaixo de uma liderança, embaixo das mãos de um pastor, e acabam se titulando pastores, alguns se titulando apóstolos, louvado a Deus, e acaba que fica todo desorganizado, entendeu? Aí não quer estar submisso. Amém. César, por que alguns irmãos se tornam desigrejados? Por que alguns irmãos se tornam desigrejados?
Bom, na minha concepção, alguns irmãos se tornam desigrejados porque não quer obedecer à liderança, não é sujeito, não é submisso. E acaba se tornando um desigrejado por causa da desobediência às lideranças, aquilo que foi imposto para a vida dele. Amém. Glória a Deus. Olhe para mim agora. Por que alguns irmãos se tornam desigrejados? Irmão, o que eu vou falar aqui agora é muito sério. É muito sério. É de muita responsabilidade minha como pastor ensinar isso. Nós estamos vivendo a pior fase do Evangelho. Nós estamos vivendo a pior fase do Evangelho. Por que a pior fase do Evangelho? Estamos vivendo hoje um Evangelho de apostasia. Estamos vivendo um Evangelho frio, fraco. Estamos vivendo um Evangelho onde muitos irmãos estão abandonando a fé conscientemente. Estamos vivendo um Evangelho cheio de escândalos. Um Evangelho onde existem muitos falsos profetas infiltrados no meio. Lobos no meio de ovelha. Estamos vivendo um Evangelho de comércio, miticismo, confissão positiva, um Evangelho de teologia da prosperidade. Estamos vivendo um Evangelho hoje corrompido. E isso está causando tantos escândalos, aonde muitos irmãos estão ficando desigrejados. Vamos ver alguns pontos que faz uma pessoa se tornar desigrejado. Escute aí, ó. Por que muitos irmãos se tornam desigrejados? As pessoas podem se tornar desigrejados por uma variedade de razões. Algumas das principais razões. Número 1, porque são levados por ventos de doutrinas, como diz Paulo. Ventos de doutrina. A primeira razão, muitas pessoas se tornam desigrejadas porque ouve alguém dizer que não precisa congregar, que não precisa ir ao templo, que a igreja é um sistema, que não precisa ir para o céu. O que é isso? Ventos de doutrina. Vento de doutrina. Falsos ensinamentos. Seitas. Então, pessoas deixam de congregar por isso. Número 2. Porque pensam que estão sendo perseguidos. Porque pensam que estão sendo perseguidos. Quantas pessoas deixaram de congregar por ter um sentimento de perseguição dentro da igreja? Quem aqui já conheceu pessoas que deixou de congregar por ser perseguido? Existe. Então tem muitos irmãos que hoje não estão congregando porque ele estava sendo perseguido pela própria liderança, pelo próprio pastor, pela própria irmã do círculo de oração, pelo próprio obreiro, por alguém dentro da igreja. Então a pessoa se sente tão perseguida que ela deixa de congregar. Deixa de congregar. Número 3, porque prefere escutar pessoas rebeldes do que o pastor da sua igreja. Tem pessoas que deixam de congregar porque preferem ouvir pessoas rebeldes, crente rebeliado, crente frustrado, que fica colocando um irmão contra o pastor, que fica colocando um irmão contra o outro. Aquela pessoa vai desanimando, não quer ouvir o pastor, não quer ouvir a sua liderança, fica ouvindo o crente contendeiro, ela deixa de congregar por causa de contendas dentro da igreja, por causa de fofoca dentro da igreja. Só um momento. Número 5. Porque só congregam se forem líderes e tiverem os seus nomes aclamados. Tem pessoas que deixam de congregar porque ele só quer congregar se ele ganhar cargo na igreja. Se ele for o líder, se ele for o obreiro, se ele for o pastor. Por isso que tem muita gente que deixa de congregar no ministério para auto se titular apóstolo. Tem gente que não congrega no ministério para auto se titular pastor, para auto dizer que é evangelista, que é missionário, que é presbítero. Você sabia que muitos desigrejados, eles não congregam porque ninguém ungiu ele. Ninguém ungiu ele.
Ninguém consagrou ele, ninguém separou ele. Então, para ele não congregar, eu sou pastor. Porque ele não quer estar debaixo de submissão. Ele não quer estar debaixo de autoridade. Então, por isso, eles se proclamam pastores, se proclamam apóstolo, bispo, se proclamam evangelista, presbítero, para não congregar. Então, é crente desigrejado. Pode falar, irmão. Eu acabei de falar. Isso não é perseguição. Dá o microfone para ele, por favor. Pelo meu entender, existem dois tipos de perseguição. Aquela perseguição, que às vezes a pessoa se sente perseguida por muitas das vezes ser corrigida, ser exortada, ser ensinada, assim, muitas das vezes até severamente. E existe um tipo de perseguição que muitas vezes até as pessoas dentro da igreja estão perseguindo para ver realmente a queda daquela pessoa, né? Eu entendo mais ou menos assim, dois tipos de perseguição. Amém. Posso responder? A pessoa que ensina, que corrige, que exorta, não é perseguição. Não, mas se ela está se sentindo, ela está tendo um sentimento errado. Porque o pastor que corrige, que exorta, que disciplina a pessoa é para o bem dela. Porque para que serve a exortação? Para que serve a correção? Para disciplinar a pessoa. Então, se ela está levando por um lado de perseguição, primeiro que ela não quer reconhecer o seu erro. Sim ou não, Edson? Ela está deixando o orgulho falar mais alto. Ela está demonstrando uma soberba de não aceitar a exortação, a repreensão. Porque ninguém vai exortar alguém, corrigir alguém, se ela tiver fazendo tudo certo. Então, quando alguém leva por esse lado, é que eu estou sendo exortado, que sempre só para mim, que eu estou sendo repreendido, que não sei o quê, isso já é o lado do ego da pessoa, o orgulho da pessoa. Porque toda exortação traz edificação. Deus corrige e castiga a todos quanto ele. Se eu estou sendo corrigido, isso eu aprendi com um pastor há muitos anos atrás. Eu discuti com um diácono que era dirigente do culto da delegacia. E eu saía da minha casa, viajava 1h e pouca de ônibus, 1h20, 1h30. E eu ia para a delegacia todos os dias fazer a obra. E o que aconteceu? Eu morava em Nova Iguaçu e congregava em São João de Meriti. E o que aconteceu? Eu fui de ônibus. E eu cheguei atrasado devido ao trânsito. E quando eu cheguei lá na igreja, os irmãos estavam sendo cacombe. E o dirigente falou assim para mim, não, tu não vai com a gente não. Ele chegou atrasado, eu falei, mas eu vim de longe. Eu falei, então eu vou de ônibus. Ele falou, então o problema é seu. Ele me tratou desse jeito. E o que eu fiz? Eu fui de ônibus. Eles foram de Kombi. Eu cheguei na delegacia, o irmão deu oportunidade para todo mundo. Deu oportunidade até para preso que era convertido e não me deu oportunidade para me empirraçar. Eu fiquei com raiva, discuti com ele. E ele foi lá falar com o pastor. E o pastor me chamou minha atenção, disse que eu tinha que respeitar ele porque ele era líder. Ele estava de frente ao trabalho que eu não poderia questionar ele. E o que aconteceu? Será que aquilo foi uma perseguição? Sabe o que aconteceu, amigo? Será que eu levei isso para um lado de perseguição? De fato, eu fiz errado ter batido de frente com ele. Porque se ele não quis me dar a oportunidade, eu tinha que ficar na minha, deixar Deus me honrar. Sabe o que aconteceu? Deus me honrou, de fato. Eu fiquei chateado, eu fiquei triste, mas continuei congregando na igreja. Eu não fiquei falando para os outros, estou sendo perseguido, ela está mandando indireta para mim. Esses crentes que estão dentro da igreja são pessoas que gostam de fazer contenda.
Percebeu que ele mandou direta para mim? Acaba um ensinamento desse, tem gente que vai fazer isso. Você percebeu que ele mandou uma letrinha para mim? Foi para mim, você não viu não? Eu fiquei na minha, Edson. Esse dirigente, o pastor mandou ele lá para o Maranhão. E o pastor falou assim, ó, escolhe um irmão que está contigo fazendo o trabalho para colocar no seu lugar, que tu vai dirigir a igreja no Maranhão. Sabe quem o irmão escolheu? Eu. Sim. Eu fui escolhido por ele para ser os dirigentes do trabalho da delegacia. Quem entendeu? Agora, se eu levasse por outro lado, será que Deus ia me honrar? Então vamos lá. Por que alguns irmãos se tornam desigrejados? Número 5. Porque só congregam se forem líder e tiver os seus nomes aclamados, ok? Número 6. Porque não amam a igreja que pertence. Isso é forte. Porque alguns irmãos se tornam desigrejados. Porque ele não ama a igreja que ele pertence. Ele não ama o pastor. Ele não ama os irmãos. Existem pessoas que congregam na igreja, mas não amam o seu pastor. Não respeitam o seu pastor. Não ama o seu líder. Não gosta da sua liderança. Não gosta da igreja. Está ali, mas está desigrejado. Só está ali colocando defeito. Tem pessoas que ficam na igreja só procurando defeito. Aqui já passou muitas pessoas assim. Sentam no último banco. Pelo menos os que passaram aqui na nossa igreja para congregar faziam isso. Sentava no último banco aqui, ficava olhando as irmãs de cima e embaixo. Tinha até pessoas que via. Nossa, aquela pessoa está olhando a irmã de cima e embaixo. Coisa feia. Você viu congregar mesmo? Fica observando o pastor, a mulher do pastor, os filhos do pastor, observando o irmão, observando quem veio no culto, quem não veio, quem teve oportunidade, quem não teve, quem ganhou carteirinha de membro, quem não ganhou. Não ama a igreja, não ama os irmãos. Então tem pessoas que se tornam desigrejadas, ele prefere ficar sem congregar. Nenhuma igreja para ele presta. A verdade é essa. Nenhuma igreja para ele presta. Ele coloca defeito em todas. São pessoas que não amam a igreja, não amam a comunhão, não amam estar junto com os irmãos, não amam a correção, não amam a correção, não amam o discipulado, não ama aquela liderança, ele nunca concorda com nada. Já passou em 5 igrejas, 6 igrejas. Pode ver essas pessoas que ficam de igreja em igreja. Nenhuma igreja para ele presta. Ele bota defeito em todas. E toda igreja vai ter um defeito. Agora, a perfeição quem faz é você. Se eu tenho um defeito, faça você diferente de mim. Faça você a diferença. Qual pastor que não tem defeito? Mas mostra a você uma diferença. Número 8. Porque alguns irmãos se tornam desigrejados. Questão teológica e doutrinária. Aqui que eu quero falar agora, porque eu falei que existe 2 tipos de crente desigrejado. Uns que são rebeldes, pessoas que botam defeito em tudo, pessoas que não querem estar debaixo de uma autoridade, pessoas que é levado por ventos de doutrina, por falsos ensinamentos. E agora tem uns irmãos que são desigrejados por questão teológica e doutrinárias. Alguns desigrejados podem discordar das crenças ou ensinamentos específicos de determinadas igrejas, levando-as a se afastarem e procurarem uma abordagem mais aliada com sua própria convicção. Eu congreguei desde criança. Eu fiz parte do grupo de criança na igreja, da Assembleia de Deus de Madureira, em Nova Iguaçu, bairro Chacrinha. Sendo que na minha adolescência eu desviei da igreja. A minha mãe desviou, meus irmãos desviaram, a minha irmã desviou. E eu fiquei no mundo. E quando eu voltei para a igreja, voltei para Jesus aos meus 18 anos, voltei para Jesus, eu voltei para Jesus numa igreja comunidade. Comunidade. Eu não vou falar o nome por questão de respeito, que eu respeito muito a igreja que eu entreguei minha vida para Cristo.
Lá eu me batizei. Lá eu fiquei um tempo congregando, junto com os irmãos. Mas conforme eu fui conhecendo a Bíblia, eu vi que aquela igreja não estava andando de acordo com a palavra de Deus. Ela não estava andando de acordo com a palavra de Deus. Eu vi que havia muitas coisas erradas. Aí o que eu fiz? Eu fiquei orando a Deus, procurei o meu pastor da igreja lá e falei para ele que eu ia sair do ministério. Ele se preocupou comigo, perguntou o motivo, por quê. Eu falei que eu queria sair. O que eu fiz? Eu comecei a visitar várias igrejas. Na minha época não tinha celular com internet. Só tinha aquele celular, o tijolão. Você só ligava e mandava uma mensagem. Eu não tinha acesso à internet. Tempo bom. Porque nesse tempo não tinha crente online, né? Não tinha crente internet. O que eu fiz? Eu saí do ministério, fiquei subindo um monte, fiquei orando em casa e fiquei visitando algumas igrejas para me congregar. Porque o crente não pode ficar sem congregar. Porque senão ele vai ficar fraco, né? Ele vai perder as forças. E eu visitei muitas igrejas. E muitas igrejas que eu visitei, teve igreja que eu visitei lá no Rio de Janeiro, que você não podia entrar com um sapato dentro da igreja. Tinha que tirar o sapato, a sandália, o tênis, o chinelo, tinha que entrar descalço dentro do templo. Eles usavam aquela passagem, tira a sandália do seu pé, Moisés. Eu vi que aquilo ali era heresia. O que eu fiz? Eu falei, não, o que é isso? Teve igrejas que eu visitei que eu estava procurando igreja para congregar. Eu chegava na igreja, eu pensei que era um terreiro de umbanda. Eu via crente virando cobra, robô, subiando, panela de pressão. E irmão falando que o anjo entrou no outro irmão, o irmão com o anjo no corpo. O anjo não entra no corpo de ninguém. E era um roda-roda, era nego virando o olho, era caindo no chão, dando risada. Eu falei, que diabo é esse? Isso aqui é uma igreja ou é um centro de macumba? E não fui. E eu continuei visitando igreja para ver se eu conseguia achar uma igreja de acordo com a palavra de Deus. Aí o que eu fiz? Olha para mim. Isso aqui é responsabilidade minha, que eu estou dizendo aqui agora. Isso é muito sério. Chegou um tempo que eu falei assim, não vou congregar igreja nenhuma. Vou ficar só no monte orando. Vou tomar Santa Ceia uma vez no ano. Um espírito de loucura já começou a perturbar a minha mente. Olha o perigo que a pessoa corre quando ela fica sem igreja. Porque eu fiquei confuso. Eu ia a várias igrejas e falei, tá tudo errado. Tá tudo errado. Porque eu estava indo em muitas igrejas. Cada igreja que eu visitava era uma coisa. Cada igreja que eu recebia. Aí os irmãos puxaram minha mão. Dá lugar, dá lugar. Eu falei, pô, não estou sentindo nada. Que lugar? Deixa o anjo entrar. Eu falei, que isso? E eu via todo mundo pular, rodar. Eu falei, pô, só eu que não estou fazendo isso? Eu não entendia nada. E aí o que aconteceu? Eu comecei já a querer ficar só em casa, só no monte. Olha o perigo que uma pessoa corre desigrejada. O perigo que a pessoa corre ficar só em negócio de internet também. Aí o que eu fiz? Deus teve misericórdia de mim. Eu peguei e comecei a ir só na igreja pentecostal Deus e Amor. Eu não congreguei, só fiquei indo lá. Eu fiquei indo nos cultos, fiquei conhecendo a igreja. Era uma igreja de oração, uma igreja de doutrina. Eu via demônio cair na igreja, eu via pessoas ser curadas. Né? Eu só não gostava da petição de dinheiro. Era muito voto toda hora pedindo dinheiro. Isso aí eu não gostava, não. Mas eu gostava que a igreja andava na doutrina, orava, buscava a Deus. Aí o que aconteceu? E aí eu conheci uma igreja do pastor Marco Pereira, lá do Rio de Janeiro. O pastor que ia nos presídios, nas favelas. E eu vi, era uma fita cassete, fita de vídeo dele. Fita de vídeo. Eu falei, nossa, as pessoas, ele derrubando os traficantes demoniados, evangelizando na favela, no presídio. E eu queria fazer a obra de Deus. Eu falei, poxa, eu quero conhecer essa igreja. Sendo que era longe da minha casa. Era 1 hora e pouca. O que eu fiz? Eu fui de ônibus. Aí eu comecei a frequentar a Deus Amor e a igreja do pastor Marco. Eu ia nas duas. Aí eu pedi a Deus, Senhor, me dá a direção. Qual igreja que eu devo congregar? Qual igreja que eu devo ficar? Como eu gostava de evangelismo,
eu gostava de expulsar demônio, eu gostava de evangelizar na rua, de ir no hospital, no trem. Eu fui congregar com o pastor Marco, que eles faziam muito evangelismo nas favelas, no hospital, nos lares, no presídio. Eu fui congregar lá. E aí o que aconteceu? Eu comecei a congregar lá, eu comecei a participar do grupo de jovem, eu passei a ser membro da igreja, passei a andar no RI da igreja, obedecer a doutrina da igreja, obedecer o pastor da igreja. Ali eu me casei, ali eu fui ungido evangelista, ali eu fui pastor de igreja. E o que aconteceu? Continuei visitando também os irmãos da Deus Amor, que eu tinha uma comunhão ali com os irmãos. Então foi assim que eu comecei a congregar. Eu pedi a Deus direção, porque o crente não pode ficar sem congregar, que existe alguns perigos que você pode correr por causa disso. Então vamos lá. Então, por questão doutrinária, existe alguns irmãos que estão sem congregar. Eu entendo que eu passei por isso. Tem irmão que a igreja, a cidade onde ele mora, o pastor é casado 2 vezes, o pastor está em adultério, a dirigente da igreja é a mulher, é a pastora que manda mais do que o marido, manda em todo mundo. O marido tem que ficar quieto quando ela falar. É a igreja cheia de vaidade, é a igreja preta, é show na igreja, é rap na igreja, é pagode na igreja, é funk na igreja. O cara vai na igreja lá, é só petição de dinheiro, é vendendo rosa, é vassoura ungida, é só... A pessoa não aguenta ficar ali. Então, por questão doutrinária, quem conhece a verdade não vai congregar numa igreja dessa. A pessoa acaba ficando em casa, orando com a família e pedindo a Deus direção de uma igreja. E muitas das vezes é necessário a pessoa até mudar de cidade, mudar de estado, para congregar numa igreja séria, porque existem igrejas sérias. Existem igrejas sérias. Mas muitas vezes tu vai ter que abrir mão da sua cidade, do seu estado, e congregar numa outra igreja séria. Quer ver na tua cidade, as igrejas só querem dinheiro, é só festa, é só carnaval para Cristo, é só retiro espiritual onde as irmãs voltam grávida, as jovens. É batismo na piscina, a irmã só de biquíni, pastor batizando a irmã. Você não vai ficar numa igreja dessa, onde eles falam mais de Jesus, ou onde eles falam mais de dinheiro do que Jesus. Fala mais de dinheiro do que Jesus. Então a pessoa vai ficando triste, não vou congregar aqui. Então muitas vezes ela procura igreja e não consegue achar. Mas você vai encontrar uma menos pior, pode ter certeza disso. Congregue numa igreja onde o pastor seja marido de uma mulher só. Congregue numa igreja onde o pastor não faz da igreja política. Congregue numa igreja onde as irmãs se vestem comportada com pudor e decência. Que existe igreja hoje que você vai no culto, parece que você está numa academia. As irmãs estão com aquelas calças leg, mini saias, com os peitos parecendo, com a marca da calcinha aparecendo. Os irmãos ficam assustados. Os irmãos vão para a igreja com a sobrancelha afinada, parecendo que a formiga comeu a metade da sobrancelha dele. Com a camisa mamãe sou gay, apertadinho, com o cofrinho aparecendo. Com o cabelo jogado para o lado, com um brinquinho na orelha, com um boné na cabeça, mastigando chiclete. É uma bagunça terrível. Eu não vou congregar numa igreja dessa, mas eu vou orar a Deus. Senhor, eu não quero ficar sem congregar. Me dá a direção. Se for preciso, eu vou até para outro estado, outra cidade congregar. Diga amém. Glória a Deus. Mas existem muitos homens de Deus que ainda são fiel à doutrina bíblica. Tem muitos homens de Deus na terra. Amém? Então vamos lá. Número 8.